Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo nas Escrituras, agora no capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 1 a 4, resumidamente, diz assim: E vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro escrito, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. É uma nota introdutória aqui do capítulo 5, onde João vê um livro selado com 7 selos, na mão de Deus, na mão daquele que está sentado no trono. Um livro selado com 7 selos. Um livro que está sob a mais absoluta autoridade de Deus e de ninguém mais. O livro está na mão daquele que está sentado no trono, na mão de Deus, esse livro misterioso. E esse livro está selado com 7 selos. Para entendermos isso, nós temos que entender o que são os selos no mundo antigo. E hoje em dia, quando vemos selo, entendemos ou selo de gravador, ou selo de carta, ou qualquer outra coisa assim. Mas no contexto dessa carta, o selo era, na verdade, uma identificação de algo lacrado e que só poderia ser aberto pela pessoa designada. Então, uma grande autoridade, um príncipe, um rei, mandava às vezes uma carta, que no caso é um livro, sei lá, não é uma carta, mas o sentido é esse. Ele lacrava, fazia um tipo de lacre, e ali naquele lacre, juntando as duas partes, havia um tipo de resina ou barro úmido, e ali o rei ou o imperador ou a autoridade imprimia o seu selo, que era o quê? O seu signo, porque selo aqui no caso é um signo, é uma marca própria. Com o seu anel, ele ia ali, encostava, enquanto aquele material, ou a resina ou o barro ainda estava úmido, imprimia ali o seu selo e retirava. Então, quando aquilo secava, era deixado para secar, ficava uma coisa rígida, uma marca dura. E então se enviava aquela carta, e só a pessoa autorizada poderia quebrar aquele selo e abrir aquela carta, porque aquele selo trazia a autoridade da pessoa que o estava enviando. Nesse caso, João vê um livro selado com 7 selos, diante de Deus, na mão de Deus, um livro selado com 7 selos, sob sua exclusiva autoridade, a autoridade de Deus. Os selos aqui são selos de Deus. E os 7 selos são em número de 7, porque como já falei antes, os números do Apocalipse têm mais a ver com elementos qualitativos do que quantitativos. Os livros do Apocalipse expressam mais noções e ideias do que números propriamente aritméticos ou quantidade de coisas. Então, nós temos que entender esses 7 selos, essa ênfase de haver ali 7 selos, como uma expressão de autoridade divina ou de um livro firmemente selado, porque o 7 é o número da perfeição. E aqui o 7 aparece como expressão tanto da divindade quanto do modo do selamento desse livro. Porque sendo selado com 7 selos, ele está de uma maneira irremediavelmente selado. E o que é o conteúdo desse livro? O conteúdo desse livro é, simbolicamente, o conteúdo desse livro é o testamento da vontade divina. O testamento da vontade divina, as disposições de Deus e suas ordenanças com relação a todo o universo criado. E isso é o conteúdo desse livro, que está aqui nessa imagem que João vê, firmemente selado. E aqui nós vemos o pranto de João por ele entender o que significa isso, porque tudo isso ele vê numa visão no céu. Em arrebatamento, diante do trono de Deus está acontecendo isso. Diante da mais alta corte celeste está se desenrolando essa visão. E João entende as implicações desse livro estar firmemente selado. Porque não havia criatura nenhuma, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não havia um ser no universo capaz de vir e desatar este livro, ou de quebrar os selos e abrir o conteúdo desse livro. João, entendendo a gravidade dessa cena, ele chora muito, pranteia um pranto amargo, porque ele entende o que significa esse selamento e essa impossibilidade desse livro, das disposições e do testamento divino serem liberados para a humanidade. Aí o versículo 5 a 8, a história não acaba aqui, né? No versículo 5 a 8 continua a narrativa, né? Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Veio, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se. Um dos 24 anciãos, aqueles querubins representativos do povo de Deus, da igreja de todas as épocas, um deles chegou para João e disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele pode desatar os selos, ele pode abrir o livro, porque ele venceu. Então a nota-se de consolo para João vem nesse anúncio de um desses 24 anciãos, porque Jesus era aquele que foi profetizado. Então, quando o ancião diz para João que há alguém digno, ele fala de Jesus, e fala de Jesus como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Por quê? Porque Jesus não caiu como paraquedas simplesmente. Jesus é aquele que foi profetizado desde Gênesis, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E aqui o ancião fala desse background profético, dessa anterioridade profética em relação a Jesus, referindo-o como os 2 títulos mais significativos de sua messianidade, como o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, que são as expressões máximas de sua messianidade e do seu reinado, porque é como rei e como vencedor que ele vai abrir esse livro. Mas ele passou pela cruz para realizar isso. E somente pela cruz isso seria possibilitado. O leão da tribo de Judá, ou a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Venceu como? Através da cruz. Através de sua morte midiática, que fez a intermediação entre os céus e a terra em seu próprio corpo. A morte da cruz possibilitou a Jesus vencer e abrir os 7 selos, e ser a única pessoa digna disso. E aqui, para nós entendermos perfeitamente o que essa visão inicial significa aqui no capítulo 5, temos que entender primeiro a estatura desse livro, a estatura do trono e a estatura do próprio Jesus. Porque era o livro do testamento da vontade divina, não era qualquer livro. Era simplesmente um livro que continha as disposições divinas sobre a humanidade e sobre a criação. Não era qualquer coisa. Essa era a estatura do livro. Diante do mais alto dos céus está esse livro. E a estatura do trono, porque esse livro está na mão de Deus. Os selos que foram ali colocados foram colocados pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso. Não é qualquer um que selou aquele livro. Foi o Deus Todo-Poderoso que o selou. E Jesus, que sendo pessoa da Trindade, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o único digno de abrir esse selo. E digno por aquilo que efetuou na cruz. Não é digno apenas por ser o Filho de Deus, mas nós vamos ver aqui mais detalhadamente por aquilo que ele efetuou na cruz, que possibilita ele abrir esse livro. E aqui nós vemos uma compatibilidade entre a dignidade de Jesus, como Messias, como Redentor, e o modo pelo qual ele abre esses selos, indo até aquele que é o Todo-Poderoso e tomando esse livro em suas mãos. Porque a cena diz em seguida: então vi no meio do trono um cordeiro como tendo sido morto. Um cordeiro como tendo sido morto. E esse cordeiro ele tem 7 olhos, que tem 7 chifres, tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E aqui nós vemos claramente nessa cena a conjugação da humanidade e da messianidade de Jesus. Sua divindade e sua messianidade. Porque a redenção de Jesus, a redenção que Jesus proporcionou por sua morte na cruz, só era possível desse modo. Só era possível pela pessoa divina que ele é. Ninguém abaixo dele poderia fazer isso. Nenhum criatura no céu, na terra ou debaixo da terra poderia efetuar essa intermediação e ser digno de abrir esse selo e liberar as ações de Deus no mundo. Ninguém era digno disso. Não havia nenhuma criatura elevada o suficiente para isso. E aqui esse cordeiro ele é descrito com 7 chifres. Aqui o 7 é a perfeição. E os chifres na palavra de Deus é sempre símbolo de autoridade. Sempre que aparece chifre, o símbolo de autoridade, portanto alguém de autoridade perfeita. E 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são a imagem do Espírito de Deus que percorre toda a terra. São também uma imagem da onisciência divina. Então, aqui claramente está
aqui claramente se está afirmando a divindade de Jesus e a sua humanidade ou sua messianidade. Isso, obviamente, é incompletude. Porque como o cordeiro que foi morto, isso refere-se ao seu período de humilhação, porque aqui João vê um cordeiro como que tendo sido morto, ou seja, um cordeiro que já cumpriu sua missão messiânica. E aqui ele se refere à encarnação de Jesus. Quando João Batista estava batizando lá na beira do Jordão, ele viu Jesus passando e falou para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso a respeito de Jesus. Então Jesus é esse cordeiro que tem sido morto, que tem 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Numa perfeita conjugação entre humanidade e divindade. Por que é muito importante entender esse aspecto? É muito importante. Em 325 da nossa era, houve um concílio chamado Concílio de Nicéia, o famoso Concílio de Nicéia. Esse concílio foi convocado por Constantino, era um concílio da igreja, mas quem convocou foi Constantino. Porque estava havendo muita confusão no Império por debates acerca da natureza de Jesus, natureza divina de Jesus. Porque um presbítero chamado Ário, um bispo chamado Ário, começou a dizer que Jesus era uma criatura criada, uma criatura elevada, mas ainda assim um ser criado. E começou a haver uma disputa teológica, e aquilo começou a se avolumar, e começou a haver disputas de rua em relação a isso. É até curioso hoje em dia pensar que uma disputa teológica atingiria as ruas e causaria confusão, mas foi o que aconteceu nessa época. Foi o que aconteceu nessa época. E o debate tomou as ruas e havia alguns confrontos assim, e o Constantino viu aquela bagunça e já tinha, no caso assim, colocado o cristianismo em posição de vantagem, e nessa altura ele quis assim intermediar essa confusão e convocou esse concílio, ordenou que a igreja convocasse esse concílio e que resolvesse essa questão para que restaurasse a paz no Império. E os dois grandes personagens desse debate é Ário e Atanásio. E Atanásio pagou um alto preço por afirmar a divindade de Jesus, porque ele foi exilado e trazido de volta durante 5 vezes, por 5 vezes. Porque os imperadores não eram convictos da divindade de Jesus. E eles iam e voltavam dependendo de quem estivesse falando nos ouvidos deles. Não tinham convicção realmente sobre isso. Eram só imperadores mesmo. Não eram cristãos no sentido real da palavra. Mas o fato é que houve esse concílio em Nicéia 325, e esse concílio promulgou o dogma da união hipostática, esse palavrão grego aí, que é a unidade, a humanidade e a divindade de Jesus em uma pessoa, que é Jesus de Nazaré. Então isso foi colocado como um dogma lá em 325 no concílio de Nicéia, mas houve um debate sobre isso. Qual a importância dessa questão? Hoje em dia as pessoas falam, mas era um debate filosófico, não precisava tudo isso. A questão era importante, porque se Jesus não é divino, ele não teria feito a redenção simplesmente. E nessa passagem, o que se afirma aqui, claramente diante dos mais altos céus, é a humanidade e a divindade de Jesus. O cordeiro que foi morto corresponde à humanidade de Jesus, ou o seu período de encarnação. E as características desse cordeiro, como tendo 7 chifres e 7 olhos, é a sua divindade. Divindade e humanidade foram reconciliados em Jesus, no sentido assim de que Jesus, sendo parte da pessoa divina, veio a esse mundo e redimiu a humanidade, tendo se encarnado como figura humana e tendo sido reconhecido como figura humana. De outra maneira, não poderia haver simplesmente a reconciliação entre a humanidade e Deus. Então, vamos ver mais sobre isso. E nós vemos por essa passagem que a redenção ela é efetivada ou confirmada desde os mais altos céus, porque Jesus veio em missão desde os céus para resgatar a terra e os seres humanos de seu estado de queda por aquilo que herdamos de Adão. E quando ele toma esse livro, os 24 anciãos, diz aqui, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se e adoraram. Por que nessa cena assim? Porque, como já dissemos antes, os 4 seres viventes são seres, tanto os quatro seres viventes quanto os 24 anciãos são querubins de alta hierarquia celeste. Querubins, tipo de anjo. Estão diante do trono. É a mais alta hierarquia da criação divina, os querubins. E esses querubins, que são representativos da criação humana, da criação terrestre, e do povo de Deus, são os 24 anciãos, se prostraram e se adoraram. Por quê? Porque é a adoração dos elementos representantes de tudo aquilo que Jesus tinha redimido. Então, eles adoraram
o Cordeiro, porque eles, ou naquilo que eles representavam, houve a redenção efetuada por Jesus. Então eles se prostram e adoram esse Redentor. Lá no céu, João vê isso. Depois, no versículo 9 a 14, diz assim: tendo cada um deles taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoa um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação, e os constituíste reino e sacerdotes. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Então vi que todas as criaturas que há no céu e sobre a terra, dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor. Aqui, de novo, assim, falando o que acabei de dizer, mas de uma maneira mais detalhada, essa adoração celeste de todas as criaturas diante de Deus Pai e do Cordeiro. Aqui a cena começa que um deles, ou seja, um daqueles anciãos, dos 24 anciãos, ele tem uma taça de ouro cheia de incenso, que são a oração dos santos. É a minha oração e a sua oração que estão ali. O Salmo 141, versículo 1 e 2, esse Salmo 141, versículo 1 e 2, diz assim: que minhas orações cheguem a ti como incenso. Esse é um anelo do salmista no Salmo 141. E aqui nós vemos exatamente isso. Essa taça de ouro cheia de incenso, que são a oração dos santos. Então, o que são nossas orações? As nossas orações são incenso diante de Deus e fazem parte dessa adoração contínua e universal que se presta à divindade lá nos mais altos céus. A nossa oração está lá, compondo esse cenário. E diz assim: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque compraste para Deus, compraste para Deus de toda a tribo, língua e nação, e os constituíste reino e sacerdotes, compraste para Deus. E aqui nós vemos que esse louvor que é feito no céu é pelo que o Cordeiro realizou na terra. Estão louvando o Cordeiro nos mais altos céus por aquilo que ele realizou na terra. Porque a redenção é feita na terra, mas ela é enviada do céu e remete ao céu. Vai fazer a ponte entre os céus e a terra. Vai constituir o povo de Deus nesse mundo. Os representantes de Deus, representantes da divindade, as testemunhas, né? Testemunhas de Jesus, testemunhas de Jeová, as testemunhas do reino de Deus, os que anunciam o reino de Deus, a igreja. Tudo isso realizado pelo Cordeiro. E aqui nós vemos algo interessante, porque aqui claramente aparece aquilo que seria o significado da palavra religião, que é o que? Religare. Religião significa religare. Que é, no caso, a religação dos céus com a terra. Jesus é aquela escada de Jacó que vai do céu até a terra. E aqui está cumprido isso. Porque Jesus, através de sua carne, através do seu corpo, que foi moído através da cruz, ele religou os céus e terra, ele religou a humanidade com a divindade naquilo que tinha sido perdido em Adão. Então, a verdadeira religião é Jesus. E aqui nós temos que fazer uma divisão, ou uma distinção entre religião e religiões. Porque a religião verdadeira é aquilo que foi efetivado por Jesus, a religação verdadeira. As religiões não fazem isso. Por mais que pastores liberais, por mais que pastores modernistas e pós-modernistas fiquem dizendo por aí que tanto faz você ser cristão quanto ser budista, ser shintoísta, ser qualquer coisa nessa vida, espírita, sei lá o quê, não importa o quanto esses pastores liberais façam esse discurso falso. O fato é que as religiões não fazem isso. A religião não faz isso. Quem faz isso é Jesus. Só em Jesus está a verdadeira ligação entre o céu e a terra. E só em Jesus se é povo de Deus. Porque aqui diz: compraste homem de toda a tribo, língua e nação, e os constituíste reino e sacerdotes. E os constituíste reino e sacerdotes. O alcance da cruz é esse. O alcance da cruz é comprar todos os povos, todas as línguas, todas as nações, pessoas de todos os povos, línguas e nações, e constituí-los reino e sacerdotes, porque essa é a identidade do povo de Deus. Reino e sacerdotes, por aquilo que se é em Jesus. E aqui nós vemos uma coisa que é pouco entendida. A superação de Israel como povo de Deus. Porque vós sois reino e sacerdotes. Isso foi uma promessa feita a Israel lá no Antigo Testamento.
Sereis para mim um reino de sacerdotes. Está lá no Antigo Testamento. É uma promessa feita para Israel. E nós vemos na primeira carta de Pedro isso aplicado ao povo de Deus atual. Não o Israel humano, mas o Israel de Deus, o verdadeiro Israel que é a igreja. Então, aquele Israel antigo, aquele Israel lá da geografia, aquele Israel lá do Oriente Médio, aquele lá não é nada agora. Porque o que se é em Jesus, foi a cruz que alcançou isso. Foi esse cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, esse cordeiro que realizou essa obra de redenção, que alcança agora toda a humanidade indistintamente e constitui qualquer pessoa de qualquer povo, nação ou língua como reino e sacerdote. Porque essa é a identidade do povo de Deus em Jesus. Essa é a verdadeira identidade do povo de Deus em Jesus, reino e sacerdote, porque participamos do reinado de Cristo, estamos assentados em lugares celestiais de Cristo Jesus, né? E somos sacerdotes, porque por nossas intercessões, por nossas orações e pela nossa mensagem, por tudo que representamos na terra da parte de Deus, isso nos constitui sacerdotes, que é aquele elemento intermediário entre Deus e os homens. Isso é o sacerdote. Todo o povo de Deus é sacerdote agora. E essa é a alçada maior do Apocalipse, no seu sentido profético. Isso eu quero enfatizar bastante, porque vai aparecer Israel, vai aparecer dragão, vai aparecer duas testemunhas, vai aparecer várias figuras aqui que as pessoas entendem um sentido do Antigo Testamento, sendo que o que se vai se referir no Antigo Testamento aqui vai estar em seu sentido maior e mais pleno. Não vai estar naquele sentido antigo. Porque se todo o povo de Deus é reino e sacerdote, então se houver alguma menção de Israel, do povo de Deus, ou de coisas próprias do Antigo Testamento, devemos entender isso nessa alçada maior do Apocalipse. A sua alçada profética maior, e não naquele sentido estrito, das significações estritas que eram daquelas coisas lá no Antigo Testamento. Porque o Apocalipse vai fazer muito isso. E aqui começa dizendo que o Cordeiro comprou de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os constituiu sacerdotes. E toda criatura no céu e na terra, diz em seguida, toda criatura no céu e na terra louvava, né, o Cordeiro e aquele que sentado no trono. A terra, os anjos, seus querubins, todos em uma espiral crescente de adoração, louvavam. Porque toda criatura deve ao seu Criador, desde da criatura mais baixa até o mais alto querubim, deve ao Cordeiro e àquele que está sentado no trono a sua redenção e o seu significado de existência. Por isso aqui aparece essa adoração tremenda aqui, que vai desde da criatura mais baixa até a criatura mais elevada. Então, essa adoração é devida a isso, é devida à parte compreensiva daquilo que é a obra do Cordeiro e o seu estatuto maior e mais definitivo perante o trono eterno de Deus. É isso que está sendo colocado aqui. E isso aqui é a introdução geral das visões que sucederão daí para frente. Porque primeiro tivemos a carta às 7 igrejas, a exortação geral. E agora temos essa cena no céu. E essa conclusão aqui, fechando esse ciclo de visões, em que o Cordeiro é vencedor e que ele vai desatar os 7 selos. E daqui para frente começa a trama do Apocalipse. Mas o que se enfatiza até aqui é que aqui temos a base de tudo que vai aparecer depois. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a glória para sempre. Porque a cruz é o elemento definitivo tanto do povo de Deus, quanto o elemento afiançador de todas as ações de Deus. Esse é o sentido do livro agora que vai ser aberto, cujos selos serão quebrados pela única pessoa digna de fazer isso, Jesus, nosso Senhor. E daqui para frente teremos suas ordenanças e suas disposições para nós, o seu povo, na forma de profecias e de visões que nos farão entender, ou parcialmente entender, a sua vontade para nós e para o mundo, e como as coisas vão se processar nesse processo macro de desenvolvimento do reino de Deus na história. Isso veremos daqui para frente no restante do livro do Apocalipse. Amém? Deus abençoe os irmãos.